A Austrália tem crocodilos, aranhas venenosas, tubarões que patrulham o litoral. As pessoas agem como se fosse o lugar mais mortal da Terra. Mas existe um lugar que faz a Austrália parecer um parque de diversões, e a maioria das pessoas nunca vai entender de verdade o quão insano ele realmente é. Estou falando da Amazônia. Não o aplicativo, não o caminhão de entrega. A floresta amazônica de verdade. Um lugar tão brutalmente vivo que a própria floresta está tentando te matar. Isso não é só um monte de árvores grandes e pássaros coloridos. Isso é uma máquina viva, que respira, que caça e que funciona 24 horas por dia há milhões de anos. Cada camada dela, do fundo do rio até o topo das árvores, está presa em uma guerra. E hoje a gente vai entrar nela. Aqui está o que a maioria das pessoas entende completamente errado sobre a Amazônia. Elas acham que o perigo é o que é grande, a cobra gigante, a onça escondida nas sombras, o peixe enorme com dentes. E sim, essas coisas vão definitivamente arruinar o seu dia. Mas o verdadeiro horror da Amazônia não é o tamanho das ameaças. É o fato de que as ameaças estão em todo lugar, em todas as escalas, em todas as direções, o tempo todo. Você poderia estar parado completamente imóvel, sem incomodar nada, e a floresta já está planejando 17 formas diferentes de acabar com você. Vamos começar lá embaixo e indo subindo. O rio. O rio Amazonas e seus afluentes não parecem grande coisa visto de cima. Água marrom, algumas árvores, alguns pássaros voando. Mas essa água marrom, essa água grossa, lamacenta, onde você mal enxerga a mão na frente do rosto, não é só água, é outra coisa completamente. A turbidez não é aleatória. Ela está carregada de sedimentos, matéria orgânica, bactérias e criaturas que evoluíram por milhões de anos para viver em escuridão quase total. Nesse mundo, a visão é inútil. Então os animais que o dominam evoluíram algo melhor. Pega a enguia elétrica. As pessoas conhecem o nome, mas não entendem de verdade o quão aterrorizante esse animal é. Esse bicho não precisa de velocidade, não precisa de tamanho. A evolução entregou para ele algo muito mais poderoso. Uma bateria biológica capaz de disparar até 860 volts de eletricidade. Ele transforma a água ao redor em uma cadeira elétrica invisível. Não morde a presa, não a persegue. Ele simplesmente choca ela até a submissão e então come, em silêncio, com eficiência, na escuridão total. Mas se a enguia elétrica não te pegar, as piranhas podem. E eu sei, as pessoas acham que piranhas são exageradas. Você já viu os filmes, acha que é forçado. Não é. Piranhas não ficam só esperando. Elas operam em cardumes, são rápidas. E aqui tá a parte que ninguém menciona nos documentários de natureza. Se você entrar nessa água com nem que seja um pequeno corte no corpo, você não tá nadando. Você tá sangrando na cozinha delas. Elas podem te confundir com uma carcaça. E quando entram em frenesi, não tem negociação. Não tem plano B. E aí tem a piraíba. A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Os locais chamam de tubarão de água doce. Mas na verdade é um bagre. Um bagre que pode passar de 2,5 metros e pesar tanto quanto um lutador de sumô profissional. Histórias locais, não mitos, histórias reais de pessoas que vivem no rio descrevem piraíbas engolindo humanos inteiros. A boca dela é basicamente um aspirador, uma caverna com sucção. Olhar para a superfície do Amazonas e achar que o rio tá calmo é uma das coisas mais perigosas que uma pessoa pode fazer. A terra firme. Em terra, existe um animal que é dono de tudo. Ele não se anuncia, não ruge antes de atacar, não te dá um aviso. Ele simplesmente aparece, e quando você o vê, a decisão já foi tomada. A onça pintada. Aqui está o que separa a onça pintada de todos os outros grandes felinos do planeta. Leões e leopardos, eles matam mordendo a garganta e esperando o animal sufocar. Isso leva tempo. Isso é uma luta.
A onça-pintada não faz isso. A onça-pintada vai direto para o crânio. Ela tem a mordida mais poderosa de qualquer grande felino em relação ao seu tamanho e evoluiu especificamente para perfurar osso. Uma mordida, pelo crânio ou direto pelo pescoço. Ela mata do jeito que alguém apaga uma luz. Rápido, limpo, definitivo. E aqui é onde fica ainda mais intenso. A onça-pintada não tem medo de água. Ela não evita os rios como a maioria dos animais terrestres. Ela caça neles. Ela mergulha num rio e arrasta um jacaré-açu adulto, um dinossauro moderno coberto de placas ósseas e dentes serrilhados, como se não fosse nada. O pelo da onça, com aquelas rosetas pretas, quebram o seu contorno contra as folhas e sombras de forma tão perfeita que você poderia passar a vida inteira na Amazônia e nunca ver uma. Mas ela te viu. No momento em que você entrou, ela te viu. E decidiu se você valia o tempo dela. A sucuri verde. Às margens, onde a terra e a água se encontram, nos pântanos e nas bordas rasas dos rios, vive algo que nem precisa de veneno para ser um dos predadores mais eficientes do planeta. A sucuri verde. Esse animal nunca para de crescer durante toda a sua vida. Os maiores indivíduos pesam mais de 200 quilogramas. Isso é mais do que a maioria dos jogadores de linha da NFL. E ela não te persegue. Não precisa. A sucuri aperfeiçoou a arte da paciência em um nível que parece quase filosófico. Ela consegue ficar submersa em água lamacenta por horas, às vezes dias, com apenas os olhos e as narinas acima da superfície. Completamente imóvel, esperando. Quando um animal vem beber água, uma capivara, um veado, uma anta, o ataque não é o que você esperaria, não é caótico, é preciso. A cobra trava e começa a enrolar. E aqui está o que as pessoas entendem errado sobre sucuris. Elas não esmagam os ossos de propósito. Elas constringem o suficiente para impedir você de respirar. Cada vez que a presa exala em pânico, a sucuri aperta. Um pouco mais e um pouco mais, até não restar mais nenhuma exalação. O verdadeiro assassino que ninguém respeita. Agora, esquece a onça, esquece a sucuri, esquece o bagre gigante. Se você perguntar a qualquer explorador experiente ou alguém que realmente viveu na Amazônia qual som mais os aterroriza, eles não vão dizer o rugido da onça, vão dizer o zumbido agudo de um mosquito. A coisa mais mortal da Amazônia não pesa 200 quilos, pesa menos que um grão de arroz. Os mosquitos na Amazônia não te picam simplesmente. São seringas voadoras carregadas de malária, dengue, febre amarela e doenças que a ciência moderna ainda está tentando nomear e entender. Uma onça ataca uma pessoa de cada vez. Uma nuvem de mosquitos ataca milhares simultaneamente. E não existe parede, escudo ou barreira que os pare completamente. Eles encontram cada milímetro de pele exposta. Eles corroem sua sanidade antes de destruir sua saúde. Contra uma onça, você pelo menos tem a opção de correr. Contra um enxame de mosquitos com 90% de umidade no meio do nada, suas opções são bem limitadas. O nível do chão. E se você olhar para baixo, bem para os seus pés? O horror continua em uma escala ainda menor. A formiga tocandira. O nome indígena se traduz aproximadamente como aquela que fere profundamente. A picada dessa formiga é classificada como a picada de inseto mais dolorosa do mundo inteiro no índice de dor de Schmidt. Não a picada comum mais dolorosa, a mais dolorosa, a ponto final. As vítimas descrevem a sensação como levar um tiro, que é exatamente por isso que ela é apelidada de formiga-bala em inglês. A dor não dura alguns minutos, dura até 24 horas, pulsando, queimando e paralisando parcialmente o sistema nervoso na área afetada. Uma formiga, com menos de 3 centímetros, consegue derrubar um adulto no chão da mata em agonia completa.
Mas a formiga bala, pelo menos te dá uma dor que você consegue entender. O fungo Ophiocordyceps, um tipo de fungo que infecta insetos, como formigas e aranhas, faz algo muito mais perturbador. Ele não morde, não pica, ele invade. Ele assume o sistema nervoso do hospedeiro e controla quimicamente os seus movimentos. A formiga vira um zumbi. Ela anda onde o fungo precisa que ela vá, sobe até a altura ideal e então o fungo irrompe pelo seu corpo para espalhar seus esporos. Isso não é ficção científica. Isso está acontecendo no chão da Amazônia, agora mesmo. As árvores também estão tentando te matar. Olha para cima. O dossel da Amazônia, 30 a 40 metros acima de você, parece tranquilo. Um teto verde cheio de sons de pássaros. Mas as plantas lá em cima estão em uma guerra tão violenta quanto qualquer coisa acontecendo no chão. A única diferença é que ela se move mais devagar. A figueira mata-pau começa como uma sementinha pequena derrubada por um pássaro num galho alto de uma árvore. Ela brota no ar, manda raízes para baixo até o chão. E então, ao longo de anos e décadas, essas raízes engrossam e envolvem a árvore hospedeira como uma gaiola viva. Ela rouba os nutrientes do solo por baixo, rouba a luz solar por cima. E a árvore hospedeira, sufocada e faminta, morre lentamente e apodrece. O que fica de pé é a figueira, oca por dentro, em formato de cilindro, um monumento a um assassinato em câmera lenta que ela cometeu só para alcançar o sol. E as folhas no chão da floresta? Muitas delas são tóxicas. As plantas da Amazônia evoluíram armas químicas para evitar serem comidas. Compostos que podem causar cegueira, queimaduras químicas ou parada cardíaca em animais que as consomem. A flora amazônica é basicamente um laboratório farmacêutico desregulado, onde a linha entre remédio e veneno é só uma questão de dose. E aí chegam as estações e tudo vira de cabeça para baixo. Durante a estação das chuvas, o céu abre e o rio sobe. Não um pouco. Em algumas áreas, o nível da água sobe 10 a 15 metros. O chão da floresta desaparece. A camada inteira debaixo da Amazônia fica debaixo d'água. Animais que viviam em terra, de repente estão cercados de água. Predadores que viviam na água agora se movem pelas copas das árvores. A onça-pintada nada entre dosséis submersos, caçando macacos que achavam que estavam seguros lá em cima. O jacaré espreita em água que agora cobre o que antes era uma trilha a pé. O mapa é completamente apagado e reescrito pela enchente, e cada criatura tem que se adaptar em tempo real ou morrer. Aí chega a estação seca, o extremo oposto. O nível da água cai. Lagos isolados viram poças de lama encolhendo com animais de mais e oxigênio de menos. Peixes, jacarés e tartarugas se debatem nos mesmos poços superaquecidos e sem oxigênio, completamente expostos, enquanto aves de rapina circulam o céu acima em uma espiral lenta e paciente. A Amazônia não dá folga para nada. Ela passa de afogar tudo a sufocar tudo. E as únicas criaturas que ainda estão de pé são as construídas para sobreviver nos dois. Aqui está o que demora um tempo para realmente cair a ficha sobre a Amazônia. A Amazônia não é cruel da forma que essa palavra normalmente significa. Não é cruel do jeito que um agressor é cruel, sem motivo. Cada morte naquela floresta tem um motivo. Cada predação alimenta algo. A capivara morre para a sucuri sobreviver. A árvore é estrangulada para a figueira ter luz. O lago morrendo na seca alimenta centenas de pássaros que vão espalhar sementes para a próxima estação de chuvas. A violência não é caos, é um sistema. Um sistema antigo, finamente ajustado, impossível de compreender em toda a sua complexidade, onde a vida é tão extrema e tão abundante exatamente porque a morte é igualmente extrema. A Amazônia guarda curas que ainda não encontramos, espécies que ainda não descobrimos, segredos que a floresta guarda há milhões de anos,
muito antes dos humanos aparecerem com câmeras e botas e pranchetas tentando entendê-la. A Austrália tem seus perigos, sem dúvida. Mas a Amazônia não é só perigosa, ela é uma categoria completamente diferente de coisa. Não é um lugar com animais mortais, é uma entidade viva feita inteiramente de coisas mortais, trabalhando juntas, competindo entre si e, de alguma forma, produzindo o ecossistema mais biodiverso, mais complexo e mais brutalmente eficiente que o planeta já construiu. E ela ainda tá lá fora agora mesmo. Se inscreve se você quer mais disso.